como que eu faço para organizar as minhas leituras, o que eu estou lendo, como que se dá aí a minha rotina literária. Sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui no Sujeito Literário. Mais de uma vez, em alguns comentários aqui nos vídeos, algumas pessoas pediram para que eu falasse como é que é a minha rotina de leitura. Eu inclusive vou mostrar para vocês também alguns espaços aqui na minha casa, onde eu deixo os livros ali para que eu possa realizar essas leituras. Então é isso, fiquem aí, vamos acompanhar um pouco hoje sobre esta questão aí que diz respeito a um hábito de ler livros, né, que todos nós que nos interessamos por canais literários ou já adquirimos, ou estamos adquirindo, ou pretendemos adquiri-lo, que eu acho sensacional. Tá certo? Antes de mais nada, te convidar para que te inscrevas no canal do Sujeito Literário, curtas o conteúdo se achares relevante, compartilhe com os teus contatos, chame pelo menos mais uma pessoa para se tornar inscrito aqui no canal do Sujeito Literário, inscrever-se aqui, acionar o sininho de notificações é muito importante também. E mais do que isso também, que aquelas pessoas que têm o interesse, têm a disponibilidade, podem se tornar membros, façam isso por favor ali no espaço onde vocês, depois de inscritos, podem também contribuir financeiramente aqui com o Sujeito Literário, um valor simbólico de R$ 4,99 ao mês. É um incentivo para que eu continue produzindo vídeos toda semana. E com o tempo, talvez eu consiga então fazer mais produção de vídeo para o canal, ter uma frequência maior, enfim, melhorar aqui, inclusive questões técnicas e tudo mais. A gente está sempre precisando e, no meu caso, buscando melhorar cada vez mais, tá certo? E eu vou começar te mostrando os livros que eu estou lendo neste momento, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo. Estou lendo este livro aqui, O Homem que Ri, de Victor Hugo. Está sendo a minha porta de entrada na literatura deste autor francês, um clássico. Esse aqui é um livro sensacional. Ele está quase concluído, vejam aqui. Eu anoto bastante coisa, eu faço marcações, também posso te mostrar isso, né? Mas eu estou aqui, neste momento em que gravo o vídeo, na página 477. Falta um pouco mais de 30 páginas para eu concluir a leitura. Muito provável que quando vocês estiverem assistindo a este conteúdo, essa leitura já esteja concluída e eu vou te afirmar aqui que muito em breve também trarei a resenha de O Homem que Ri aqui para o canal. E este é um dos livros, então, vamos dizer assim, tem sido a leitura que eu mais estou envolvido neste momento, que acompanha o Sujeito Literário lá pelo Instagram, sabe, eu tenho colocado vários stories ali, né, eu coloco trechos, partes desta obra que tem me interessado bastante. Outra obra que eu estou lendo, e aí já num ritmo bem mais lento, eu vou te explicar porquê, é o primeiro volume, o volume 1, da obra poética do Fernando Pessoa. Então é uma leitura que eu também estou fazendo neste momento. Aqui só para dizer para vocês também, eu estou neste momento na página 100 de um total de 479 páginas. Tá? Então essa aqui é uma leitura que está mais devagar. Também estou lendo isso desde o início do ano, teve alguns meses que eu não consegui avançar na leitura, mas nos últimos meses, eu posso dizer, talvez, ou no último mês, para ser mais preciso, engrenou a leitura. É esta obra que eu vou concluí-la, se tudo der certo, até o final do ano de 2024. Está na minha meta dos 10 livros para este ano. Quem ainda não assistiu o vídeo, dá uma conferida aí, eu vou deixar o link na descrição. Então vejam aqui, eu já li algumas coisas, muitas coisas a serem marcadas. Neste momento eu estou na página 319, certo? E é um livro que tem de texto escrito, da biografia mesmo do Fernando Pessoa, até, contando com as notas aqui, vamos dizer, até a página 1013. Então, vamos colocar aí que são 1013 páginas de leitura. Eu, nesse momento, estou ali por volta das 300 páginas, 319, 320 páginas. E uma outra obra que também está na minha meta, mas essa eu já conversei com vocês em outras oportunidades, não apressarei a leitura, porque vai num outro ritmo, também vou te falar sobre isso, é Toda a Mafalda, As Tirinhas da Mafalda. Esse livro aqui saiu pela Martins Fontes, tá? Agora vou trazendo de volta aqui a obra poética, aqui a biografia do Fernando Pessoa, né? A biografia, não a obra poética, uma biografia, Pessoa, uma biografia do Richard Zenit, saiu pela Companhia das Letras. Essa obra, outra obra que mostrei para vocês, faz parte de um box com 2 volumes
da editora Nova Fronteira, estou no volume 1, né? E edição de capa dura, é muito boa essa edição aqui. E tenho também aqui, também edição de capa dura, O Homem que Ri, do Victor Hugo, pela editora Martin Claret, que eu já mostrei para vocês, que é o livro que está mais adiantado. Então o que eu vou te comentar inicialmente aqui então, em relação a como que eu organizo as minhas leituras, nestas 4 aqui que mostrei para vocês. Falando inicialmente da parte da manhã, eu tenho uma atividade profissional, eu sou jornalista, eu atuo aqui com assessoria de imprensa na minha cidade, em Pelotas, e eu costumo sair de casa todas as manhãs. Algumas vezes eu tenho trabalhado em home office, mas digamos que essa é a minha rotina já há 8 anos, né? Sair sempre pela manhã de casa. Eu acordo ali em torno de 6h30, 7 horas, aí vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou me organizar para sair. Eu vou a pé, porque eu moro próximo do local onde eu trabalho, então, assim, pela manhã, o que eu estipulei aqui, disso tudo que mostrei para vocês, como a minha leitura prioritária? Eu leio todas as manhãs apenas, né, algumas páginas desta obra aqui do Fernando Pessoa. Mas como que tu fazes isso, Eduardo? Eu estipulo ler 10 páginas desta obra por dia. Se eu conseguir ler as 10 páginas ainda na manhã, enquanto estou tomando café, vocês já podem acompanhar para ver também onde que fica este livro guardado, me esperando ali. Eu botei uma espécie de um nicho ali para deixar. Este livro tem um livrinho também do Luquinhas que fica ao lado, ele às vezes modifica, coloca algum livro dele ali também, mas eu procuro deixar a obra que eu estou lendo, neste caso esta aqui, pela manhã no horário do meu café, à mão, bem à mão mesmo, para que eu possa pegá-la e fazer esta leitura enquanto eu tomo a minha xícara de café. E, bom, aí essa leitura que eu faço, e aqui tá tudo marcado, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, vou mostrar aí também para vocês, eu vou marcando de 10 em 10 páginas. Então, vou colocando ali alguns post-its e separo a semana inteira já. Porque o que eu pretendo ler são 50 páginas na semana. Isso vai me possibilitar, se eu conseguir dar conta destas 50 páginas na semana, que eu chegue ao final do ano, ainda com um pouquinho de folga. Eu consigo ali em novembro, dezembro, talvez, já estar concluindo essa leitura e trazer ela em formato de resenha para vocês. Então é isso, eu estipulo 10 páginas por dia. Não consegui concluir essa leitura das 10 páginas pela manhã ainda, enquanto eu tomo meu café, não tem problema. Qualquer vácuo que eu tiver no dia, um espacinho que eu tiver, né, ao longo do dia, eu pego e leio mais um pouco, vou lendo até chegar no final do dia. Se fechou o dia, eu não fechei essas 10, eu acumulo para o outro dia e assim por diante, e vai acumular até o final da semana. Não tem acontecido isso, mas pode acontecer. Então chegou no final de semana, vamos dizer que das 50 páginas desta obra eu acabei lendo 30, eu vou ler estas 20, ali eu vou separar entre sábado ou domingo para tentar concluir estas 50 na semana. Tem dado certo assim, 10 páginas por dia. Mas inicialmente eu tinha esperado que eu iria ler apenas 3 páginas por dia e seria suficiente para ler esta obra ao longo de todo o ano. Vocês podem fazer o cálculo aí com bastante folga. Só 3 páginas, gente. E é um livro que nos possibilita isso. Porque como vocês podem observar, ele tem assim, ó, quando ele escreve e ele deixa aqueles espaços, né? Tem os capítulos também, mas eles já são mais extensos. Só que além dos capítulos, nós temos estes espaços que ficam entre um parágrafo e outro, quando se conclui uma ideia. Então ali eu posso encerrar, é ali que eu usei como referência dessas 10 páginas para encerrar esse número que eu estipulei de páginas de leitura desta obra. Então, neste caso, faço assim, certo? Também marco muita coisa, vocês podem ver, uso os post-its, eu anoto no próprio livro, né? Então, vou mostrar para vocês também, eu acabo anotando no próprio livro, muitas coisas assim que me interessam, né? Eu vou destacando ali com post-its e vou colocando também, escrito ali, algumas observações para mim. É para que eu possa conferir depois, é para que depois, quando eu for fazer a resenha, eu possa trazer detalhes para vocês aqui. Mas é isso, tem muitas coisas que eu acabo marcando, então, nas obras, e eu escrevo no próprio livro mesmo, certo? Então, essa é a leitura que eu faço pela parte da manhã. Se sobrou horário à tarde, fora do trabalho, das questões da minha casa, nesse horário da tarde, sobrando 1, 2 horas, eu me dedico a outra leitura, não a esta, né? Que no caso é a minha leitura, digamos, prioritária do mês, que tem sido, neste caso, O Homem que Ri. Também bastante marcações. Aqui eu marco tanto questões históricas, então para que eu possa
ver, e depois eu vou entrar em detalhes para vocês. Esse livro se passa nos séculos 17 e 18, a gente pode dizer, ele pega um pedaço do século 17, final do século 17 e depois século 18, então suscita questões históricas, de contexto. A gente precisa buscar outras fontes, eu pelo menos acho que sim, para ter um melhor proveito. Não atrapalha a leitura em si, o romance, mas ele se aprofunda bastante em algumas partes aqui sobre o contexto histórico da Inglaterra, faz algumas comparações com a França nesse período do final do século XVII, na passagem para o século XVIII, que eu acho que dá um melhor proveito para a leitura. Tá? Tudo isso eu vou comentar com vocês melhor na resenha. Então eu marco isso até para que depois eu possa ir em alguma outra referência, alguma outra obra, para anotar aqui algum detalhe que eu acho interessante. Esse é um tipo de livro que eu pretendo fazer releitura, né? Então eu tenho esse cuidado. E também marco frases que eu acho interessantíssimas, e aqui não faltam frases. Olha, na verdade não são nem frases, assim, são passagens, às vezes extensas, muito grandes. Eu andei pensando como é que eu vou trazer essa obra aqui em formato de resenha. Acho que vou ter que dividir esse vídeo, não sei. Porque tem uma passagem aqui, na verdade mais de uma passagem, que eu tenho vontade de ler ela, se não na sua completude, em grande parte para que vocês que acompanham o canal sejam brindados com o que está sendo dito aqui, porque é algo escrito de uma forma sublime, eu nunca tinha visto, e ao mesmo tempo simples e perfeito, assim, na mosca, né, o Victor Hugo, para tratar sobretudo aqui neste caso da desigualdade social, das diferenças de classe, e, enfim, é um grande livro e eu acho que vai dar uma resenha muito interessante, realmente, essa obra aqui. Se eu não consigo ler à tarde, como é que eu faço para ler esta minha obra prioritária do mês? Que está na minha meta também, dos 10 livros, ou 12 livros, né, para o ano de 2024. 12 livros para o ano de 2024. Eu tenho um horário à noite que eu procuro separar, dependendo das atividades também da minha companheira, da minha esposa, né, a Camila, porque tem alguns momentos que ela dá aula, e aí eu fico 100% focado no nosso filho, né, no Luquinhas, a gente fica juntos ali, então não me sobra tempo, mas sobrando tempo à noite, vai adequando aqui a nossa rotina, à noite eu tento ler pelo menos 1-2 horas, tá? Isso é num horário ali, digamos, pós-janta, tá? Eu até tinha estipulado em torno de 8h30, 9 horas, e aí, antes de dormir mesmo, aí vamos falar do que eu considero a noite, né? Eu teria que estar me dedicando bastante a esta leitura aqui. Não tem dado muito certo. Eu leio às vezes 1-2 páginas, ou poemas às vezes, um poema, ou nada. Porque aí o que acontece? Eu acabo muitas vezes, eu paro de ler O Homem que Ri, no caso, que é o que eu estou lendo agora, ou no mês passado, As Vinhas da Ira, e aí eu não consigo, eu quero ler mais um pouquinho daquela obra, e aí acaba ficando essa aqui prejudicada. Tá? Então tem que ver uma melhor forma de continuar a leitura destes poemas do Fernando Pessoa, talvez ao longo do dia, não sei, porque eu também gosto de ler os poemas com bastante calma, prestando bastante atenção. Às vezes se me foge alguma coisa de contexto, de referência mitológica, o que for, de peças, de outros autores, peças teatrais no caso, né? Eu acabo indo buscar isso, seja no Google, seja em outro livro que eu tenho por aqui, e vou fazendo anotações, palavras que enfim, eu não tenho conhecimento, e anoto ali também, e isso, quando vê, não li muito, né? Tem sido assim, mas é uma obra que eu pretendo também concluir, então preciso dar um melhor ritmo para ela. No caso da Mafalda, o que acontece com a Mafalda aqui então, com a obrinha que eu mostrei para vocês, que é um tijolaço, né? Um baita tijolo, toda a Mafalda. Esse livro é um livro que eu deixei separado para ser aquela leitura, para que eu vá ler uma tirinha, 2, uma página, né? Cada página dessa obra tem ali em torno de 5 tirinhas, isso. São 5 tirinhas. Então, são 5 tirinhas e eu poderia ler uma, ler 2, ler 3, ler uma página inteira, ler as 5 ou 10, né? Ler 2 páginas. E é muito legal porque tem um ritmo interessante, dá vontade de ler mais, ler mais, ler mais. Só que eu acabo não tendo, não sei, não tá ficando num lugar muito à mão, tem que ver como fazer isso. Acabo não tendo o hábito de pegar para ler, essas tirinhas estão ficando prejudicadas em detrimento às outras leituras. Então, eventualmente, eu acabo lendo ali, faltam 10 minutos para eu buscar meu filho no colégio. Ele solta sempre às 5 horas da tarde, né? 5h30 ele solta, eu tenho que sair de casa 5 horas para buscar ele no colégio. Então, se me sobrou 10, 15 minutos ali, um pouquinho antes de buscar ele, é um bom momento para ler. Quando ele volta do colégio, tá ali fazendo o lanche dele, também dá para abrir e ler, porque ele vai falando comigo às vezes, né? Outras vezes ele está envolto nas suas atividades, mas ele quer comentar alguma coisa, conversar, para além do que a gente vem conversando
no trajeto para casa e eu dou atenção para ele. Então não é algo que exige tanta atenção, esse horário aí que o Luquinhas está chegando em casa ainda, e aí não tem como eu ter tanta concentração, é um bom horário para fazer essa leitura. Mas como algumas vezes ele também tem as atividades dele mesmo quando chega em casa, eu acabo indo para e acaba me deixando de canto, digamos assim, nesse horário, eu acabo indo para as leituras das outras obras, porque eu consigo me concentrar, então ok, né? Mesmo com outras situações paralelas assim ao meu redor, né? Eu fui desenvolvendo uma capacidade de concentração muito melhor também ao longo do tempo. Isso é outra coisa interessante dizer para vocês. Eu não conseguia, se tivesse qualquer barulhinho na minha volta, eu não conseguia me concentrar, não conseguia fazer qualquer tipo de leitura. Hoje já não é mais assim. E uma outra coisa que eu faço quando tem muita zoeira na minha volta, em qualquer lugar, não só em casa, onde for, eu tenho o hábito de colocar fones de ouvido e ficar ouvindo alguma música que, né, me permite uma concentração maior. E aí eu vou ouvindo ali, então, essas playlists que eu mesmo criei, né? E vou lendo. Daí com a música tocando, assim, geralmente música instrumental, eu vou lendo, o ritmo de leitura é tranquilo, não me atrapalha em nada. Bom, eu falei para vocês agora há pouco como é que eu faço com a biografia do Fernando Pessoa, que é um livro bem extenso, mais de 1000 páginas, então programei ali 10 páginas por dia, tem dado certo, ok. Mas e com essas outras obras, né? Eu também estipulo número de páginas para ler estas obras. No caso do Homem que Ri, que é a minha leitura atual, a do mês, a prioritária, né? Eu faço o seguinte, eu não estipulo um número exato, 20, 30, 40, 50 páginas no dia, mas a cada finalizada de um trecho da leitura, né? Finalizei a leitura hoje, digamos, nessa parte aqui, onde eu estou, página 477. Eu, quando pegar agora para ler, né? Que agora eu estou no final mesmo, eu quero ler direto essas 30 que faltam e acabar, concluir. Então eu deixo marcado aqui e fico bolando. Hoje ainda vou conseguir fazer isso, amanhã, e aí então eu vou nessa pegada aí. Eu às vezes finalizo a leitura naquele dia, em determinado lugar aqui. Isso vai depender muito dos livros, tá? Então cada livro tem uma forma de estrutura diferente. Esse mesmo, O Homem que Ri, do Victor Hugo, vocês vão dando uma olhada aí, ele tem esses capítulos mais curtos, né? Que seriam subcapítulos, na verdade, dentro dos capítulos maiores. Então, estes subcapítulos eu acabo, minimamente eu vou conseguir ler pelo menos 1, 2, 3 e tal. E aí eu vou fazendo o seguinte, eu marco com um marcador onde eu estou e jogo ali pra frente com uma ideia do que eu vou conseguir ler no outro dia com mais um marcador, né? Às vezes eu consigo chegar lá, às vezes eu passo, às vezes eu não chego e tá tudo bem. Aí depois eu vou estipular para outro dia, dentro daquilo que ficou, ou do que eu passei, e assim eu vou indo. Então, ajuda para mim, no caso, a dar um ritmo para minha leitura, né? Eu coloco assim, vamos tentar amanhã ir até ali. Vou marcando com esses dois marcadores, né? Deixo um onde eu estou e o outro na sequência eu boto ali. No caso, esse aqui tem até uma fita, né? Eu só não estou com outro marcador aqui neste caso, porque a próxima vez que eu pegar para ler, eu vou concluir a leitura, faltam só 30 páginas, então eu já estou bolando aí o melhor momento para fazer isso, tá? Então essa é mais uma questão interessante de comentar com vocês. E uma outra questão aqui, já na reta final do vídeo, é que eu mantenho também o meu perfil numa rede social, que é o Scoob, que vocês obviamente conhecem, onde eu posso organizar as minhas leituras. Então até para quem não sabe, né, ainda não segue, quiser seguir lá no Scoob, eu vou deixar o meu perfil também aí na descrição do Scoob, vocês podem ir lá. Eu mantenho atualizado, posso dizer para vocês, desde que eu comecei o canal aqui, então de 2021 para cá, tá bem atualizado ali. Tanto que eu estou lendo, quanto que eu pretendo ler, quanto que eu li, de 2021 para cá, 100%. Claro, tem outras coisas que eu cadastrei também lá que eu criei a conta, mas eu não usava muito essa rede social e aí eu, nesse momento do canal, estabeleci então como uma prioridade assim também, me organizar por ali, porque é muito interessante. Eu sei que existem outras redes sociais que permitem fazer isso, né? Eu até pensei em migrar em alguns momentos, mas acabei ficando porque eu não vou cadastrar tudo de novo e eu acho que o Scoob cumpre bem seu papel. Tenho gostado mesmo de usar aquele espaço, aquele site ali. Então assim, faço histórico de leituras, às vezes eu deixo acumular e acabo fazendo, não é sempre, né, assim, tão assíduo, mas tenho feito com uma periodicidade bem interessante, dificilmente passa assim muito. Vou fazendo alguns comentários, às vezes no histórico, outras vezes eu só marco o número de páginas. Me ajuda a saber como é que está a minha meta, porque eu vou ali para o Scoob e coloco ali os 10, ou 12 no caso, né, que eu me programo por ano, todo início de ano, já deixo ali
como pretensão de leitura. O que vai surgindo de novo eu vou colocando ali. Então, novas leituras, livros enviados por editoras e tudo mais vão surgindo, eu vou colocando ali, vai surgindo como uma novidade para quem acompanha também. Eu boto até as minhas resenhas de vídeo aqui, às vezes eu até tenho que atualizar isso, eu coloco alguns links de resenhas de vídeo, faço resenhas escritas, tem várias ali no Scoob, que também faço para o meu perfil no Instagram, então o perfil do Sujeito Literário no Instagram, tem várias resenhas em formato de texto também que eu vou fazendo, paralelo, e é isso, me ajuda muito o Scoob, muito, muito mesmo, tem sido bem interessante usar, né? É isso, é uma outra forma de organizar as minhas leituras. E tem outras duas questões que eu queria dizer para vocês. A primeira é que eu tenho procurado estabelecer dentro das minhas prioridades, dentro dessas prioridades que eu criei lá no início do ano, né, o final do ano anterior, eu coloco alguns livros, como vocês veem aí, mais próximos de mim na minha mesa de trabalho em casa. Então, esse cantinho é onde ficam os livros que estão na fila, mas assim, estão muito próximos de serem lidos realmente. Está aí as minhas próximas leituras. Eu não chego a estipular isso como um critério absoluto, porque se chega algum outro lançamento aqui em casa, ou porque se eu acabo dando uma volta aqui pela minha biblioteca, pelas minhas estantes, né, e eu identifico algum livro que me interessa, eu vou acabar indo para esta outra leitura, não me obrigo a ler nada, mas ali está muito daqueles livros que vão ser as próximas leituras e que são prioridades para o próximo mês ou os próximos meses, eu deixo aqui próximo de mim. Também posso deixar eventualmente algum livro que ainda não tenha feito resenha junto, ou algum livro que eu precise voltar nele por alguma razão, até para questão de contextualização histórica, de algum livro que eu estou lendo, que eu queira que ele fique mais à mão. E eu também tenho tido por hábito agora tentar me policiar cada vez mais para que qualquer momento que me sobra, assim, algumas horinhas, minutos, enfim, eu realmente pegar o livro que estiver mais próximo e ler, né, desses que eu estou lendo. Porque eu também, obviamente, acabo me distraindo com outras coisas, né? Eu tenho usado muito pouco o celular assim para conferir atualizações e verificar. Claro, às vezes eu visualizo algumas questões de notícia, mas eu já trabalho, né, com a produção de informação, com o uso de celular, de computador, então assim, telas para mim é naquelas minhas 5 horas ali dedicadas ao meu trabalho. Passou essas 5 horas, porque isso se torna cansativo, né? Ao longo da semana já são 25 horas e, olha, realmente, o uso de telas para mim é algo que eu tenho que fazer no momento que eu vou trabalhar também aqui com o canal, para subir os vídeos, para editar os vídeos, para produzir os cards. O que eu posso evitar de tela eu tenho evitado. É claro que eu assisto séries, filmes, né, com meu filho, com a minha esposa, ou vou ao cinema, mas é isso. Se eu usar as telas, quero que seja para um lazer diferente, não para leitura, né, porque a leitura eu prefiro fazer realmente nos livros físicos, é aí que eu me dedico a ler, a escrever, a anotar. O livro para mim foi feito para isso, né, para que a gente realmente use ele. Não é um objeto de decoração, ele é um objeto de interação mais íntimo possível com o autor, com a obra, com aquilo que está escrito. Eu penso assim, respeito quem pensa diferente. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, é assim que eu estou organizando as minhas leituras atualmente, é assim que de modo geral eu organizo as minhas leituras e quero saber de vocês também. Me digam aí, me contem, como vocês organizam a rotina literária de vocês. Tem algum hábito que vocês gostariam de destacar? Compartilhem, dividam com os outros, certo? Porque isso nos ajuda a mim, ajuda as outras pessoas que acabam lendo os comentários, eventualmente ajuda alguém que procura um vídeo como esse. Podem escrever aí extensamente nos comentários, se for do interesse de vocês, aquelas práticas que vocês têm no dia a dia para realizar as leituras de vocês, tá bem? Eu não tenho mais, nesse momento da minha vida, né, me deslocado de ônibus, não pego trem, eu acabo andando realmente a pé, né, e porque eu moro no centro da minha cidade, me desloco realmente mais a pé, ou se eu estou de carro, eu estou dirigindo, então não tem como ler. Se eu vou para algum lugar, vou sair sozinho, vou num café à tarde, alguma coisa, tenho um tempinho, eu já carrego o livro na mão também. Eu costumo andar pela rua, às vezes com o livro na mão, aí eu me sento em algum lugar, vou ler, se eu tenho esse tempo para ler, faço isso também. Tá certo, gente? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.